Boa noite a todos, vamos ficar em pé e vamos abrir em João capítulo 6, versículo 39. Diz o texto: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Eu quero neste momento, Senhor, lembrar da irmã Aparecida, pedir pela melhor recuperação dela e pedir para que o Senhor lhe dê força. Ela precisa não somente estar na igreja, mas ela também precisa trabalhar. Tu sabes as lutas dessa irmã. Eu peço que a tua palavra, poderosa como ela é, espalhe a verdade por todo o Brasil. Espalhe aqui também em Ribeirão Preto, para um grande despertamento pela verdade e para a verdade. Que tenhamos, Senhor, pecadores, famintos, buscando o pão eterno. Homens e mulheres perdidos, querendo ser achados por Cristo. Então pedimos tuas misericórdias para que esta mensagem alcance as mentes dos santos, dá-lhes entendimento sobre o que é ressurreição, para que eles vivam à luz da ressurreição, hoje, e esperando aquele grande dia. Nós vamos te agradecer, Senhor. Dá-me capacidade, aptidão, para ser útil a ti, porta-voz teu, em expor a verdade como ela é. Em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Eu já preguei 2 domingos sobre a ressurreição. Preguei primeiro sobre as maravilhas da ressurreição. E no domingo passado, vocês lembram, eu preguei sobre a glória da ressurreição. Hoje eu quero falar sobre o poder da ressurreição na salvação eterna. Eu poderia ficar no versículo 44, mas eu li no versículo 39. Lembra que tem 4 vezes essa frase aqui, em João 6, 4 vezes. E cada frase é falada entendida dentro do seu contexto. Tá? Para a gente não perder de vista o que está acontecendo. Jesus nunca falou algo por falar. Acho que eu tenho essa tendência, falar por falar. Mas nosso Senhor não. Quando ele fala, é porque tem algo que está em torno do assunto e um objetivo. A Bíblia é assim. É a palavra de Deus. Então nós não podemos ignorar um texto como esse. Tá? Então vamos lá. Eu preciso aqui nesta pregação da atenção especial dos crentes. Por quê? Eu repito aqui o que eu sempre tenho falado. Dos crentes brasileiros, nós, em geral, não atentamos para doutrinas, irmãos. Mas a vida cristã, sem doutrina, ela é extremamente, vamos dizer assim, sujeita a perigos. Tá? Nós precisamos ter uma base sólida, debaixo dos pés, para que possamos viver a vida cristã. Tá? Ela nos fornece a casa feita em cima de alicerce. Sem doutrina a gente não vive. Tá? Então aqui vai ter essa base. Eu tenho pregado assim, então é necessária atenção. Nós não precisamos de oba-oba, irmãos. Nós não precisamos falar, ai que mensagem maravilhosa, se não aplicar na vida. Não é? Para quê? O pastor ir lá na frente, depois do culto, na saída lá, e todo mundo fala, que mensagem maravilhosa. Você entendeu a mensagem? Você compreendeu a verdade da ressurreição? É isso que acontece, tá? Precisamos também saber a grandeza da salvação. Na realidade, a minha luta, o meu ministério, minha pregação, está envolvida a gloriosa salvação. Ela é tão dinâmica, tão poderosa, tão gloriosa, tão momentosa, quer dizer, para o momento, para o futuro, tudo
a salvação envolve. Eu chamo a tão grande salvação, porque eu estou repetindo o que fala em Hebreus. Né? Então, queridos irmãos, olha o que Jesus falou aqui no texto. E a vontade de quem me enviou é esta. Qual? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, olha o que ele vai fazer. Ressuscitarei no último dia. Então, o que acontece quando alguém vai a Cristo? O que ocorre quando um pecador é salvo? O que acontecerá quando ele partir daqui? Vemos aqui no texto o quanto a salvação está ligada às nossas vidas desde a eternidade passada para a eternidade futura. Os irmãos estão percebendo aqui? Olha o texto. Eu só quero que vocês, como diz na Bahia, assunta o texto. Eu desci do céu, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Então, vocês notam o verbo sempre no passado aqui? Que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Quando foi que ele deu? Então, veja, nós voamos no texto para a eternidade passada. Deus, o Pai, deu ao Filho. Ele repete isso em João capítulo 17. Os que tu me deste. Está vendo? Então, ele veio ao mundo, está muito claro. Ele veio ao mundo em busca daqueles que o Pai lhe havia dado. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Tá? Outro detalhe aqui é que nos impulsiona a luz que vem da eternidade, nos leva para a eternidade. Está vendo? Porque ele diz aqui, eu o ressuscitarei no último dia. Veja que embate glorioso. Veja que ligação. Veja como a salvação é um cabo de aço que é inquebrável. Queridos irmãos, ninguém pode quebrar a salvação. É impossível. Ela vem da eternidade para a eternidade. Então, nesse meio aqui, vem a tormentosa morte, né? Vou quebrar esse cabo de aço. Vou pegar aquele crente. Vou lançá-lo no inferno. Não, Jesus entra aqui para dizer, eu o ressuscitarei no último dia. E é baseado nisto que nós vamos pregar agora para os irmãos. Eu vou entrar no primeiro ponto aqui. O primeiro ponto tem os planos eternos de Deus para os pecadores. Vocês podem me falar, pastor Davi é calvinista. Eu nunca me nomeei assim. Pode me chamar se quiser. Eu prego o evangelho. Se o evangelho que eu prego tem um perfil calvinista, tudo bem. Eu não sou culpado de ter um nome desse, tá? Eu não tenho nada a ver com o que está envolvido no calvinismo, mas sim com o evangelho. Esse evangelho eu vou pregar. Os irmãos percebem aqui? Podemos ver o quanto está desenrolando um plano que foi estabelecido na eternidade. Está muito claro aqui, queridos irmãos. E a vontade de quem me enviou qual é esta? Então ele fala, presta atenção. Vocês estão lidando com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Está vendo aqui? Então, olha a ligação aí, queridos. Nós estamos envolvidos com planos eternos. Então, na salvação, se desligarmos de coisas eternas, o que vai acontecer? Nós nos perderemos. Seremos humanistas. Prontos. Está aí. Nós vamos viver com o presente tempo, tentando arrumar uma casa velha que não pode ser construída num mundo perigoso como este. Não, nós estamos lidando com um Deus que entregou ao Filho dele um grupo de milhões e milhões de homens e mulheres que ele veio salvar. E ele diz, eu não vou perder nenhum deles. Outro detalhe aqui. Eu quero chamar a atenção para que a mente de vocês possa pensar em coisas eternas. Vamos lá.
as coisas não funcionam como nós pensamos. Não. Por quê? Aqui nós estamos ligados, queridos, ao mundo, aos homens, à minha vontade, à vontade das pessoas, tá? Olhamos ao redor, nós falamos, tem que ser a vontade daquela pessoa, a vontade daquele, a vontade do governo, a vontade minha, a vontade de fulano de tal. Não, Jesus não nos uniu a isto. Ele não nos harmonizou nesse assunto. Ele diz, é a vontade do meu Pai. Nota, há uma vontade que está infinitamente acima de tudo aquilo que entendemos na terra sobre vontade e decisão. Veja, vou repetir aqui para que eu possa pelo menos gravar um pouquinho na mente de vocês. Há uma vontade, que é a vontade soberana de Deus, que está infinitamente acima de tudo aquilo que entendemos sobre vontade e decisão. Está vendo aqui? O que eu quero dizer com isso? O Senhor Jesus exalta essa vontade, a vontade do Pai. E mais do que isto, o nosso Senhor, Ele voluntariamente se submete a essa vontade. Ele diz, todo o que o Pai me dá. Está vendo como Ele se submete? E também no texto aqui lido, ele está tão submisso a isso, que ele espera que individualmente o Pai vai entregar pecadores a ele, de todos os que ele lhe deu. Eu não vou perder nenhum. Então veja, a contagem dos eleitos, eu não sei. Não sei. Porque ele mesmo diz para Abraão, que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Agora, eu já ouvi-lhe que as estrelas são tão inumeráveis que é impossível contar. Lá no céu. Eu acho que foi meu filho Jessé que falou que tem mais estrelas no céu do que areia nas praias. É impressionante. E olha, imagina o número de eleitos, são milhões e milhões, milhares e milhares. Quando abrimos Apocalipse, vemos isso. Então Jesus Cristo, ele veio com um projeto glorioso e eterno. Ele veio para atender um projeto preparado na eternidade, buscar os dele. Custou sua morte na cruz. Isso é maravilhoso. Ele não poderia fazer isto. Ele não poderia comprar o seu povo se não fosse com seu próprio sangue. Outro detalhe, irmãos. Veja aqui. Toda raça, desde Adão, está submetida a esse controle de um Deus soberano. Infelizmente, nós temos um evangelho que nada tem a ver com a verdade da eternidade. É um evangelho que, se você examinar, você não vê nenhuma ligação com planos eternos. Ela não tem um começo e nem vai ter um futuro desejável. Por quê? Porque não tem nada a ver com a eternidade. Olha, queridos irmãos, Deus escolheu, desde Adão, esta raça, voltando aqui, está submetida a esse controle de um Deus que é soberano. Nisso aqui o que eu quero dizer, que Deus nunca foi com a entrada do pecado, mesmo com a entrada do pecado, mesmo com os atos do diabo, dos demônios, dos poderes das trevas, dos homens malignos, ele nunca foi pego de surpresa. Deus nunca foi surpreendido por nada daqui. Ele fez e está fazendo e vai fazer tudo porque está sendo exaltada a vontade dele. Olha, quem vai entrar no reino de Deus? Os que fazem a vontade do Pai. Jesus falou sobre isso. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai celestial. Então, notem, irmãos, pega essa palavra vontade, coloca em alto, lá em cima,
pleno lá em cima, diz, é a vontade de Deus. Construa essa marca gloriosa, escreva no coração, é a vontade soberana de Deus. Então, veja bem, presta atenção, eu presto atenção dos irmãos, porque nós estamos lidando com doutrinas, e elas são importantes. Conforme vemos em todo ensino bíblico, é que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, um povo para si. Está vendo? Então ele tem esse povo. O Salmo, por exemplo, diz, bem-aventurado o povo, a nação que teme a Deus, a nação escolhida. 1 Pedro fala, um povo escolhido, está vendo? A nação que é do Senhor. Não está falando do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem do Japão, nem da China. É um povo tirado dentre as nações. Foi isso que o Espírito Santo mostra para nós em Apocalipse. Um grupo de milhões louvando a Deus lá no céu, cantando, dizendo, tu compraste para Deus o Pai pessoas de toda raça, tribos e nações. Que coisa maravilhosa. Vamos adiante, irmãos. Também, se foi antes da fundação do mundo, então o mundo foi fundado tendo em vista alcançar esse povo. Está vendo os projetos de Deus? Por que Ele criou a terra? Por que Ele criou o universo? Por que Ele criou tudo isso? Por que Ele criou o homem? Ele tinha em vista alcançar o seu povo. E até, vou dizer com clareza, até a entrada do pecado veio fortalecer esse trabalho. Você pergunta por que Deus não escolheu o povo dele assim, sem deixar entrar o pecado? Não, Deus é glorificado na vontade dele. E a entrada do pecado trouxe à baila a verdade da graça, da misericórdia, do amor, da longanimidade de Deus, da paciência dele, do triunfo dele contra os inimigos. Então, em toda a história da salvação, céu e inferno proclamam que Deus é glorioso. Em terceiro lugar, aqui, dentro desse ponto, o texto também nos mostra o quanto os homens, deixados entregues a si mesmos, nada podem e nada querem saber de Cristo. Por quê? Olha o texto. Se você olhar o versículo 44, diz, ninguém pode vir a mim. Está vendo aí? Ninguém pode. Então, eu não espero. Eu nunca pude ir para o meu Senhor. Nunca. Apesar de ter nascido numa igreja evangélica, uma família evangélica, eu nunca quis nada com Jesus. E assim com todo crente. O verdadeiro crente testemunha. Não foi meu querer. Foi Deus que me atraiu. Impressionante. Quando Jesus foi na direção da casa de Zaqueu, quando ele atravessou Jericó, que ele foi lá na casa dele, a própria graça triunfante puxou Zaqueu para fora. Incrível, era um homem voltado, centrado nele mesmo. Mas quando a graça chamou, Zaqueu veio. E foi ali, no meio daquela multidão incrédula vamos dizer assim, religiosamente enganosa e soberba, Jesus salvou Zaqueu. Olha, queridos, ninguém pode. Eu poderia aqui passar versículos com os irmãos, mas eu quero lembrar daquele último, ou daquele capítulo 30 de Jeremias, onde o próprio Deus diz que ninguém pode achegar-se a Ele, a não ser que Deus chame. Não tem jeito. Queridos irmãos,
A prova clara está no templo em Jerusalém, está naquele tabernáculo construído por Moisés. Quem poderia entrar na presença de Deus? Só os sacerdotes, só. E assim com aquelas abluções todas, lavagem dele, o sacrifício feito no altar de holocausto, não tinha jeito. A purificação vista ali em termos simbólicos era necessário. Então eu vejo hoje, homens e mulheres querem dizer que é crente, que ora. Escuta, você foi salvo, você foi chamado por Deus para isso. Caso contrário, se não foi, você tem um ódio completo de Jesus Cristo. E você estava ali naquela multidão, naquele grupo, gritando para crucificá-lo. Então, queridos irmãos, o que é que precisa? De novo, eu chamo a atenção dos irmãos. É crucial que vocês prestem atenção. Nota o que Jesus diz no texto. Eu sempre estou chamando vocês para o texto. Ele diz o quê? Todo aquele que o Pai me dá. Jesus não está esperando almas vindo da mão de alguém, do pai de família, da mãe. Não, ele diz, é o Pai que dá. Então a gente vê, claro, obviamente, os atos humanos aqui. Né? Alguém levou outro na igreja e ouviu a mensagem. Alguém levou o marido ou a esposa, né? E a pessoa ouviu a mensagem e se converteu. Isso são coisas que Deus mesmo usa para isso. Mas é Deus que está por detrás disso tudo, entregando almas ao seu Filho. Esse é o trabalho do Senhor. Em quarto lugar, Cristo não espera e nunca esperou que os homens tivessem qualquer intenção neles mesmos de irem para Ele. Não tem jeito. Os irmãos podem observar que Jesus ignorou aquela multidão. Ele nunca fez um chamado dizendo, pode vir. Vocês não querem fazer uma decisão para mim? Nunca houve isso. Ele chamou cansados e sobrecarregados. Ele chamou os oprimidos. Sempre foi assim. Mas ignorou a multidão orgulhosa. Sim. Também ele mostrou que era necessária a vinda, a presença do Espírito de Deus para fazer aquele ato glorioso de salvar perdidos do mundo inteiro, começando em Jerusalém, indo para Samaria, pela Judéia toda e até os confins da terra, como nós temos até hoje. Então o livro de Atos é o livro que não terminou de ser escrito, tá? Parece que termina no capítulo 28, mas não, continua, porque Deus está salvando. Quem faz isso? É o poder do Espírito de Deus, quando ele é derramado em nosso meio. A nossa constituição pecaminosa nos impele a fugir dele. Nos impele. Somos empolgados com as trevas e não com a luz. Se deixar soltos, até as ovelhas do Senhor precisam de disciplina. Aqueles que têm o Espírito de Deus precisam de cuidado, de amparo, porque estão em perigo. O homem, o mundo natural, não tem um mínimo sequer de empolgação com o Senhor. O que está acontecendo hoje, com o programa da Nova Era, que todo mundo fala de Jesus, que até nas camisetas falam de orar, de tudo, tem nada a ver com o Senhor da Bíblia. O evangelho moderno é um evangelho apóstata, desviado da verdade. Os homens não gostam do Senhor da glória. Eles não toleram o reino dos céus. Eles amam o pecado. Eles são apaixonados pelo anticristo. É isso que acontece. Então, queridos, por natureza, somos ambiciosos pelo mundo e pela liderança de Satanás e não de Deus. Então, é chamado. Então, vamos ver lá. Eu quero ajudar os irmãos. Presta atenção.
Quando você lê o livro de Romanos, o que é que Paulo fala no começo? Os chamados. Você lê qualquer carta. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João, os chamados. Chamados. Vocês foram chamados. Está vendo? Olha o que Jesus disse. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então tem que ter esse trabalho, o chamado do Senhor. Vamos lá. Vamos para as maravilhas da ressurreição espiritual. Veja, você vai falar, pastor, onde está isso aqui? Olha o texto, versículo 39. E nenhum eu perca de todos o que... vamos ao versículo 44, desculpa, eu estou pulando aqui, irmãos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Na outro texto diz, todo aquele que o Pai, é o versículo 37, irmãos, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Isso aqui eu chamo de ressurreição espiritual. Na Bíblia, Deus lida com ressurreição. Está vendo? Você olha o ser humano, você vê andando para lá e para cá, mas ele é morto. Tá? Ele está morto. Ele não tem ouvido para ouvir a voz de Deus. É igual morto. Você vai para um defunto, você grita, chora e tal, ele não vai ouvir. De maneira nenhuma. Você pode chamar como for, não vai ouvir. Mas escute. O que acontece? É todo aquele que o Pai me dá, esse virá. Está vendo o dedo de Deus? Todo aquele que o Pai me dá. O que é isso? É que quando Deus opera, é ressurreição. Os irmãos estão percebendo que o sistema evangélico agora não causa espanto. Se houvesse uma ressurreição no cemitério Bom Pastor, aqui, vamos supor, tem um querido seu ali, e houvesse alguém que tivesse o dom de ressuscitar mortos, e fosse lá e chamasse, haveria um impacto tremendo, não só no cemitério com todos que ali estivessem, como em toda a cidade, e a notícia correria pelo Brasil inteiro. Porque a ressurreição ocasiona assombro. E agora? O que está acontecendo com esse evangelho moderno? Causa assombro? Não, porque é tudo igual. É uma imitação do diabo. É Satanás tentando dizer, está vendo? Eu produzo os crentes. Melhor do que Deus faz. Está vendo? Eles vão adorar, eles vão pular, eles vão gritar, coisas que a igreja, os crentes não fazem. Veja, irmãos, isso aqui, quando Deus entrega, é o encanto da ressurreição. É Deus tirando pecadores da morte para a vida. E isso causa impacto. Os irmãos lembram que ocorreu em Jerusalém? Quando Pedro pregou, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram. O que ocorreu ali? Um espanto em toda Jerusalém. Aquele povo, aqueles judeus, vieram de fora. Eles foram lá para a festa de Pentecoste. Eles estavam ali, todo mundo pensando que ser religioso, ser judeu, tinha Deus no coração. E não era nada disso. Quando Pedro pregou, mexeu com a consciência deles. Houve um impacto que puxou pessoas da morte para a vida. Aqueles homens e mulheres, todos estavam tão impactados lá dentro. Olha, irmãos, isso é quebrantamento, é Deus vivificando o espírito do homem. E quando eles se converteram, alegria brotou, temor a Deus, unidade na igreja, havia prazer de estar todos os dias juntos. É o que o diabo não pode fazer.
Outro detalhe, significa que há uma diferença impressionante entre o trabalho de Deus nos pecadores e o trabalho imitador do diabo. O que Satanás está fazendo agora? Na tentativa de implantar o reino do anticristo, ele quer imitar Deus. Ele está dizendo, eu vou produzir evangélicos, porque crentes ele não pode. Veja, queridos irmãos. Então vamos lá. O trabalho de Satanás logo é visto, reconhecido como sendo farsa. Jesus sempre tocou nisso. Ele mexeu com os fariseus. Vocês são hipócritas. Quando o evangelho chegou em Jerusalém, Cristo havia ressuscitado. A glória do Senhor ressuscitado estava nos próprios crentes, nos próprios apóstolos. Foi maravilhoso, queridos irmãos. Cristo vivo neles. Foi essa promessa que ele fez em João, capítulo 16. Cristo neles. E aquilo, irmãos, espantou o mundo. A Bíblia declara que Deus mexeu com toda aquela região na Ásia e na Europa. Por quê? Deus ressuscitando pessoas. Homens no pecado saindo para Cristo. E conhecendo o que significa a religião verdadeira. É Cristo em vós. Veja, irmãos, também o trabalho de Deus em dar pecadores a Cristo será visto como algo avassalador e rejeitado pelo mundo. O mundo gosta dos evangélicos, porque todo mundo pode se tornar evangélicos com a mensagem que é pregada hoje, a mensagem humanista, a mensagem que está, irmãos, atrapalhando a verdade em todo o Brasil, é a mensagem ecumênica. Veja, isso Satanás pode fazer, mas quando Deus ressuscita homens e mulheres da morte para a vida, espanta o mundo, eles não gostam, mas eles ficam assustados. Olha, fulano de tal se converteu, aquele bêbado não vai mais à pinga, aquele adúltero deixou essa vida, aquele imoral deixou também, aquela mulher perversa, ela agora é uma dona de casa, diferente, aquele filho desobediente, é um moço agora que respeita os pais. Olha o que acontece, queridos irmãos, o poder da ressurreição muda tudo, porque organiza tudo, é colocado tudo em ordem, tá? Veja o que acontece, Deus é glorificado, o dia do Senhor não é mais tomado para as blasfêmias que tem hoje, não, os lares são refeitos, a vida funciona adequadamente, porque tudo é colocado em seu devido lugar. É o poder de quê? Do Evangelho, que chama pecadores da morte para a vida. Mas o mais espantoso nisto é que homens vão a Cristo. O Evangelho moderno leva homens a pastores, a pregadores, aquele que ora bonito, aquele que faz a promessa, aquele que prega o que as pessoas gostam de ouvir, eles vão aos homens. Eles precisam de muleta para andar. O evangelho bíblico leva pecadores a Cristo. E isso que é espanto, porque pecadores vão a Cristo. Os homens pregadores, eles não foram chamados para ser glorificados, não. Não, eles fazem o trabalho e eles se escondem para não aparecer. Também, queridos, não tem algo mais terrível do que haver sinais de vida celestial em homens e mulheres no mundo. Se você é crente, você tem sinal de vida. Está vendo? Esse é sinal de vida. Então, a justiça, o amor, a glória de Deus em você. Outro detalhe, nosso Senhor está mostrando que é essa a vontade operante do Pai neste mundo, que Ele veio para que esta obra acontecesse por meio de sua morte na cruz. O que é que nós temos aqui, então? Vou tomar aqui
as maravilhas do Calvário. Veja, a morte de Cristo não trouxe morte, trouxe vida. A morte no mundo dos homens é morte operando morte. A morte de Cristo trouxe vida. Ele morreu para trazer vida. Incrível. A morte dele, veja, a queda em Adão, a queda no Éden, trouxe morte para todos. Eu vou morrer porque eu tomei lá. Meu pai tomou, eu tomei. Eu tenho meu netinho agora. Um dia, a gente quer que ele viva, muito tempo. É o querer dos seus pais. Mas um dia ele vai morrer também. Por quê? Caiu em Adão. Olha que história. Mas o meu Senhor, ele não caiu nunca. Veja, a morte dele não foi resultado do pecado dele. A morte dele foi resultado do meu pecado. Fui eu que matei meu Senhor. Está vendo? A morte dele, olhando para ele, é resultado da humilhação dele. E não de um caráter caído. Não de alguém que ofendeu Deus. Então, sendo assim, a morte dele trouxe vida. Ao invés de apagar, brilhou. Veja bem, e agora eu quero passar para o terceiro ponto aqui, o último, e quero falar sobre a ligação que há entre a ressurreição na salvação e a ressurreição dos corpos. Vamos lá. A primeira lição aqui é a seguinte: é que seguirá o mesmo comando vindo daquilo que ocorreu na morte de Cristo e na ressurreição. A cruz nos ligou na salvação, enquanto a ressurreição de Cristo nos ligou à ressurreição final. Veja bem, todo crente agora, ele diz: Cristo morreu por mim, em meu lugar. Veja como a minha salvação está cravada na cruz. Eu quero olhar o que aconteceu, eu quero ver o que foi que ele fez. Eu vejo lá, pregado na cruz, os meus débitos que ele pagou. Ele cancelou a minha dívida. Então tudo está na cruz. O evangelho que não tem a história da cruz não é evangelho coisa nenhuma. É manobra do diabo. Há interesses malignos por detrás disto. A verdade vem da cruz, porque os crentes vivem disso. Eu não posso viver sem a cruz. Mas quando eu vejo o meu Senhor ressuscitado, me indica que eu tenho uma ligação final. Então a Bíblia, é assim que Paulo faz em 1 Coríntios. Cristo morreu pelos meus pecados. Cristo ressuscitou. Está vendo? Cruz para minha salvação. Ressurreição para minha ressurreição final. Então ele comprou tudo. Quebrou o poder do pecado que me dominava. O poder do inferno que me chamava. Os grilhões que me prendiam. Para eu ser de Deus. Que compra. E agora, ele vivo indica que a morte não tem mais nenhum poder para me lançar no inferno. Estou livre, não descerei, subirei. Santos de Deus que têm morrido, subiram. Tirou do corpo mortal. Foi como se arrancasse assim, vamos dizer assim, aquilo que impulsionou para subir às alturas. O que importa agora são o quê? São sinais vitais que eu tenho a fé verdadeira. Quais são os sinais? Qual é o sinal de que a pessoa é crente? Ele crê, ou ele crendo. Ele não para de crer. A fé impulsiona a vida, é o motor da vida dele. A fé embala na palavra.
A fé é poderosa nele. Ele diz, eu creio. Eu volto para a Bíblia. Eu creio. Foi assim que santos de Deus viveram. Foi assim que muitos enfrentaram a morte. Foi assim que muitos passaram por provações. Pela fé, pela fé. Então, o sinal é esse. São sinais vitais da fé que há em Cristo. Então, os mortos espirituais não poderão obter ressurreição de seus corpos. Pronto. Não vão obter. Mortos espirituais. Então a Bíblia fala, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Não tem a segunda? Não. Porque a segunda é chamada lago de fogo. Veja bem, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. E não tem a segunda? Não fala nada? Não, porque a segunda já é chamada, não segunda ressurreição, lago de fogo. Que terror. Primeira ressurreição, porque primeiro acontecerá isso. Veja então, queridos, seguirá o mesmo comando da ordem divina. A graça que operou, chamando a salvação, é a ordem divina para a ressurreição. Está vendo? A mesma graça que me chamou para a salvação, que me tirou da minha casa, que me tirou do mundo, que me tirou do sepulcro do pecado, que me arrancou ali da tumba, e para eu sair, pegar a palavra de Deus, ir na igreja, ouvir, converter-me a Cristo, sair do mundo, ser de Jesus para sempre, herdeiro. A graça que fez isso é a mesma graça que vai impulsionar o chamado do meu corpo. Eu vou morrer? Vou. Alguns crentes não vão morrer. Muitos serão arrebatados. Mas milhares de santos já morreram. Não importa. Vão ser chamados. A mesma graça que chamou a salvação, chama a ressurreição. Porque a salvação e ressurreição estão ligados. Houve ressurreição aqui e haverá ressurreição aqui. Quem não participa disso, não tem parte aqui. Os irmãos percebem? Eu fui chamado para a salvação, ressuscitei dos mortos espirituais. Serei chamado na ressurreição final para ser de Cristo com corpo diferente. Então veja bem, irmãos, como o primeiro lidou com minha alma, o segundo lida com meu corpo. Veja bem, eu falo aqui, por que meu corpo agora, mesmo depois de salvo, está sofrendo dores, tristezas, luto, choro? Porque não houve segunda ida. Veja bem, então, queridos irmãos, quem foi chamado aqui, obteve o quê? Sua alma foi vivificada. Um novo homem em Cristo. E meu corpo? Espere, porque Paulo fala sobre isso. Nós agora estamos revestidos desta carne mortal. É a casa de Baal. Mas logo seremos tirados daqui para estar com Cristo e aguardar o novo corpo que cada crente terá. O corpo meu agora é o corpo do velho Adão. O corpo que eu terei lá é o corpo do meu Senhor glorificado. Veja bem, o corpo que eu tenho agora foi feito do pó da terra. O corpo que eu terei é feito do pó celestial. Veja a diferença, irmãos. Um é daqui, terreno, o outro é do céu. Então, queridos, há também uma ligação entre as duas ressurreições. Isso eu já estou apenas repetindo. A fé que nos ligou na salvação brotou viva a esperança da glória. Os irmãos estão percebendo? Cristo em vós, esperança de quê? Não de um mundo melhor, não. Esperança da glória. Veja, então, queridos irmãos, o sofrimento que aqui passamos tende a desmanchar ainda mais as desgraças ocasionadas pelo pecado em nosso corpo. Quando alguém, eu me lembro, quando a minha cunhada, a Rosa,
mandou fazer uma casa para ela lá em São Carlos. Então a construtora veio, fechou tudo em volta, fechou, ninguém via o que estava acontecendo lá. Tá? Quando terminou a casa, eles desmancharam aquela parte que estava fechando em volta. Tá? Aí apareceu a bela casa onde ela mora agora. Tá? Escuta, é assim, o que Deus está fazendo, Ele aos poucos, Ele está desmanchando. Tá? É igual um construtor, ele vai fazer uma coluna, ele faz de madeira, ele coloca madeira ali, faz a caixa, coloca a ferragem dentro, depois joga o concreto. Mas depois o que ele faz? Com o tempo, ele tira a madeira. E o que é permanente aparece. Meu pai fez uma casa, me lembro, quando eu era pequeno, lá na Bahia, totalmente de concreto armado. Era madeira para todo lado. Tirou toda aquela madeira e a casa de concreto. Não tinha tijolos lá. Tudo de concreto armado. Veja bem, o que Deus está fazendo? Ele está agora, aos poucos, através de choro, de doenças, tristeza. Ele está desmanchando a casa. Desmanchando. Ele usa o tempo para desmanchar a casa. Ele vai arrancando a beleza nossa. Ele vai arrancando a força da gente. Vai chegando a velhice. Está tudo ruim, é desesperador. Não, o crente entende que Deus está pegando o martelo dele, está pegando tudo aquilo que ele, as ferramentas dele, para quebrar a velha tenda feita de madeira, para que apareça no lugar o que é infinitamente melhor. Eu me lembro da morte do meu sogro. Eu estava lá no quarto quando ele faleceu. Aquele corpo sofrendo pela enfermidade que ele teve. Uma mão dele não funcionava direito por causa que ele teve AVC, né? Não podia falar, o corpo estava cheio de problemas. Minha esposa lutou muito com ele para a melhora dele. Mas quando a morte chegou, seu Benedito, o senhor Benedito mesmo, o homem salvo saiu. E ficou o corpo inerte na cama. Era casa velha. Findou. Para sempre. Então, Deus está usando, e a graça o faz. Está vendo a beleza da permissão da entrada do pecado? É que a graça agora está nos mostrando o quanto ela é incrivelmente poderosa para usar o que pensamos ser mal para o nosso bem. Eu vi minha irmã chorando a perda do filho. Mas aquele choro, Deus diz, vai ter. Até que eu venho com meu lenço e vou enxugar de uma vez toda lágrima. Então, queridos, o que devemos fazer? Como a beleza da ressurreição vai aparecer? Numa vida santa, numa vida entregue ao Senhor. Quanto mais formos de Jesus, mas a beleza da ressurreição aparece. Sim, o mundo precisa disto. O mundo precisa de verdadeiros crentes, porque eles fazem a diferença. Eles são os santos da eternidade. Eles são os príncipes e reis na eternidade. Então o que nós temos aqui? Maravilhas. Eu fico pensando nas almas que não foram salvas. O que você vai ter, meu amigo? A morte eterna lhe espera. Se você não tem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, morte eterna. A morte eterna. Você não vai desaparecer. Você vai sofrer as consequências da morte eterna. Aqui você sofre as consequências da morte física, que vem caprichosamente, lhe atinge com enfermidade, lhe atinge com desastre. Você vai para o hospital, você sofre dores. Isso é a morte física. Mas virá a morte eterna, que é aterrorizante, para todos sempre, no lago de fogo, com o diabo e seus anjos, e até a morte. Ó, que o Senhor tenha misericórdia
e chame pecadores da morte para a vida.